Aleluia. O papel do Espírito Santo hoje, aleluia, na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo de número 37. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Pastor Maurício nos comunicou que não estaria presente. Rodrigo, Rodrigo nos comunicou que não estaria presente, porque ele foi trabalhar. Chamaram ele para trabalhar. E tem que trabalhar, né? Não tem jeito de trabalhar, fica difícil. Tem que trabalhar para cumprir com os compromissos seculares. Mas Deus vai abençoar o servo do Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu creio na vitória, aleluia, dos nossos irmãos, em nome de Jesus. E, muito provavelmente, irei folgar dia 20, feriado, aleluia. Eu estou com muito desejo de fazer uma consagração. Nós precisamos jejuar, nós precisamos clamar ao Senhor. Os dias têm sido terríveis, as pelejas têm se aumentado e o negócio está ficando estreito na terra. Mas eu não posso falar que nós vamos fazer se ainda não tem uma resposta. Não sei ainda o que vai acontecer. Também se falar muito em cima fica ruim também de fazer. É ruim que não avisa antes, mas Deus sabe todas as coisas. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37, nos diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio do vale, que estava cheio de ossos. E me fez passar ao redor deles, e eis que era um número sobre a face do vale, que estava sequíssimo. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então ele disse: Profetiza sobre estes ossos, e diz: Ó desejo, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E podereis sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós meterei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre ele por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor.
amém. Glória a Deus. Deus sentar. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós já vemos, irmãos, alguns meses estudando a palavra do Senhor, trazendo ensinamentos temáticos sobre a palavra de Deus. Por que, meus irmãos, isso se faz necessário? Porque há muitos crentes que vêm à igreja, mas não são a igreja, porque não conhecem a essência do Evangelho. E se nós estamos aquém daquilo que deveríamos ser a presença de Deus, é pela ausência do ensinamento eficaz da palavra de Deus. Até tem uns que ensinam, mas na hora de executar, abre mão. A lei, irmãos, é para fazer valer, cumprir e fazer cumprir. Aleluia. A lei do Senhor é para cumprirmos e fazermos cumprir. A lei dos homens nós cumprimos. Mas nós observamos na sociedade que o pessoal só conhece direito. Você chega num lugar, a pessoa está querendo alguma coisa, aí a pessoa fala, é meu direito. É meu direito. Mas se você perguntar na contramão para ela, mas qual é o seu dever? Não vai saber. Porque na lei nós temos direitos e deveres. Na obra de Deus nós temos direitos e deveres. É dever de todo homem temer ao Senhor. É dever de todo servo de Deus obedecer a sua palavra. Em contrapartida, irmão, Deus nos dá o que a gente não merece, por direito. Direito da vida eterna. O direito de comer da árvore da vida, aquele que vencer. De ter o nome escrito no livro da vida. Todos os prêmios que nós não merecemos. Não é por mérito nosso, mas é pela misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. E como falaremos de salvação, como já muito tempo falado, que há um grande problema no meio da nossa geração, quando é para explicar aquilo que é feito. Há pessoas, tem aqueles que pensam que o crente tem que ser doido. O crente tem que ser doido. Eles falam para ele, o crente é doido, tem que ser doido. Não, irmão, o crente tem que ser racional. Nós servimos a Deus com razão, racionalidade. Nós precisamos explicar o nosso culto. Nós precisamos explicar a razão da nossa fé. Mas o que é fé? A fé é acreditar. Fé é acreditar que vai acontecer, vai acontecer. Quem nunca ouviu isso? Disso denota-se a pobreza da leitura da palavra de Deus, irmãos. Se a Bíblia Sagrada é a nossa bússola para chegar ao céu, e a gente não sabe manuseá-la, como chegaremos lá? Imagine uma pessoa perdida na floresta, e ela só tem a bússola para sair dali, e ela tem que seguir a bússola, e a bússola está apontando para o lado certo e para lá, só que a bússola tem duas pontas, tem um lado que tu tem que ir e tem um lado que não, mas com a ponta da bússola não tem que saber ler a bússola, para ir na direção certa, senão vai se perder ainda mais. E quantas pessoas que não têm conhecimento da bússola que é a palavra de Deus, e têm se perdido ainda mais. Pessoas que estão agravadas no seu erro, e ainda usam o versículo da Bíblia para se defender. Pessoas que sabem que estão errando, mas ela faz questão de pegar um texto bíblico, e a palavra não está aqui, está escrito. É igual um camarada que fez uma tremenda besteira, passou até em televisão um tempo atrás, uma tremenda chocarrice no YouTube, um repórter questionando ao pastor por que ele havia adulterado. Ele falou, não, o problema é a palavra de Deus que eu tinha que adulterar. Como isso? Como assim? Ele está
escrito na Bíblia. Onde está escrito isso? Ele falou, está aqui, ó. Ele abriu lá em Oséias. Ele falou, está aqui. Pega a mulher e adultera com ela. Só que não está escrito isso. Pega uma mulher adúltera e com ela, aí vai lá, faz isso, mas não tinha nada a ver com relações. Mas quando nós interpretamos da maneira que nós queremos, deixamos de fazer a vontade de Deus. E quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, nós já estamos entregues aos nossos deleites. Onde tem bagunça, não tem Deus. Onde tem ordem, tem Deus. O nosso Deus, ele é ordeiro. E a palavra do Senhor nos diz que o nosso Deus não é Deus de confusão, senão Deus de paz. Em contrapartida, o apóstolo Paulo também exorta a igreja de Corinto: faça-se tudo decentemente e com ordem, porque o nosso Deus, ele é ordeiro. É tudo em sintonia. Deus, ele não gosta de coisa bagunçada, irmão. Não pode ter bagunça na minha vida. Não pode ter bagunça na vida dos irmãos. Não pode ter bagunça na igreja. Porque Deus, ele trabalha em sintonia. Se a igreja não tem um propósito mútuo, é difícil a igreja vencer. Torna-se, irmãos, quase impossível da igreja vencer, se não for unânime no propósito. Se colocar 10 pessoas remando no barco, 5 remando para um lado e 5 para o outro, em que lugar vai chegar? Nenhum. Porque os 5 vão colocar a mesma força na direção que querem ir. E vão remar, e vão parar no mesmo lugar. Aleluia. No livro de 2 Crônicas, capítulo 15, o rei Asa está reinando. Abra sua Bíblia lá. 2 Crônicas, capítulo 15. O rei Asa está reinando. Mas no Antigo Testamento, irmão, o Espírito Santo também falou. Não houve momento algum que o Espírito de Deus se ausentou. Aleluia. E nós vimos por aí, de uma forma equivocada, que querem colocar a Trindade como primeiro, segundo e terceiro. Não tem isso. É Trindade. Não existe primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Não existe isso. Jesus falou que o Pai somos um. É a unidade. Esse negócio de primeiro, segundo e terceiro é coisa da cabeça do homem. Invenção que o homem fez. Não tem isso, irmãos. Aleluia. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Versículo 2. Saiu ao encontro de Asa e disse: ouve, minha Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixares, o deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinassem, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz, nem para quem saía, nem para o que entrava. Muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, e cidade contra cidade se despedaçava. Porque Deus nos turbava com toda a angústia. Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras, a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também as cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, e de Manassés, e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo
Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém, no terceiro mês do ano décimo do reinado de Asa. Eles vieram porque viram que Deus era com ele. Deus era com Asa. Mas Asa teve que tomar uma decisão. Ele assume um reinado cheio de paganismo, de idolatrias. Ele assume um reinado, irmãos, que estava dominado por prostituições. Um reinado dominado por injustiças. E a palavra do Senhor vem nos dizer ainda que Israel estava há muito tempo sem sacerdote, estava sem lei, sem ensinamento, sem conhecimento. Mas como que a presença de Deus vai se manifestar sobre o povo, se o povo não tem conhecimento da palavra do Senhor, dos juízos do Senhor? Se afrouxarmos, irmãos, a pregação do Evangelho, muitas almas vão se perder. Aleluia! Nós temos que continuar pregando a mensagem do reino. Aleluia! Asa, ele começa a tirar, irmão, a idolatria, tirar a vontade de Baal, purificar Judá, purificar Jerusalém, para adorar ao Senhor. E Asa queria trazer Deus de volta para Jerusalém, porque o povo que havia antes dele fizeram força para tirar a presença de Deus. Aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia. Mas Asa se expulsou. Aleluia. E o escritor nos diz que naquele tempo não tinha paz, não tinha sossego nem para quem entrava, nem para quem saía. Eram muitas perturbações. Aonde não tem presença de Deus, tem perturbação, irmão. Aonde não tem presença de Deus, tem turbação, tem tribulação. Aleluia. Somos nós que escolhemos a quem queremos servir. Aleluia. Aí, quando está um grande exemplo, é possível servir ao diabo estando dentro do templo. É possível. É possível. Porque Roboão serviu ao diabo estando dentro do templo. Salomão serviu ao diabo. E quem consagrou o templo? Ele. Se não tomarmos cuidado, irmãos, nos tornamos mensageiros do diabo. Se não tomarmos cuidado, nós torcemos a palavra do Senhor no nosso bel prazer. Aleluia! Mas o Espírito do Senhor está sobre a igreja. É o Senhor quem direciona a sua igreja. É o Senhor quem guia o seu povo. Aleluia! Aleluia! Glória, glória! Aleluia! Parece, irmãos, que a presença de Deus se torna um atrativo para os homens deste mundo quando a peleja se apresenta. Eu sempre falo isso, irmãos. Na época do Covid, até quem não cria começou a crer. Até quem perseguia a palavra começou a dar de joelho na rua, clamando para não morrer. Quantas nações, povos, que não dão atenção à palavra de Deus. Aí no Covid, todo mundo dando de joelho. Foi feita uma denúncia recentemente que o governo chinês está prendendo tudo que é crente lá. Tem registro de crente preso para todo lado. Os irmãos estão pensando que a mídia vai esquentar a cabeça com isso? Os irmãos estão pensando que a Globo vai defender crente? Os
Os irmãos estão pensando que a televisão, que a mídia que o povo aplaude, que muitos crentes deixam de vir para a igreja porque está na frente da televisão, está achando que a mídia vai defendê-los? Meu Deus. Esses atores famosos que as pessoas ficam, é meu ídolo, está achando que eles vão defendê-los? No céu não entra idólatra. Quem fica cultuando a homem, cultuando a novela, cultuando a filme, cultuando essas coisas, deixa de vir para a igreja, deixa de adorar o Senhor, perde a comunhão com Deus, porque está trocando o culto ao Senhor pelas coisas desta vida. Meu Deus. Aleluia. A perseguição, irmãos, é só um ensaio. É só um ensaio do que está por vir. Aleluia. Deus, Ele vai suscitar vento dos quatro cantos desta terra para despertar a sua igreja em oração. Aleluia. Muitos vão sucumbir. Aqueles que estão de engano não vão permanecer. Os sinceros vão se manifestar. A perseguição está começando. E começa sempre devagar. Começa de longe. Aí os crentes aqui do Brasil, fica aí. Novela, cinema, shopping, parque de diversão. Só diversão. Só diversão. Porque aqui ainda não tem perseguição. Mas vai vir. Aí eu quero ver o shopping, eu quero ver o parque. Quando chega lá e fala você é crente, você vai ser preso. Eu quero ver o parque. Meu Deus. Porque se não orou pelos irmãos que estão padecendo lá, não haverá quem ore pelos crentes que vão padecer aqui. A igreja precisa despertar. Aleluia! Aleluia! Foi falado domingo aqui. Aviva, Senhor, a tua obra. Avivamento começa com um crente despertado em oração. Meu Deus. O avivamento começa na oração. Todos os avivamentos da era cristã foi tudo com oração primeiro. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, nos diz assim, que eles estavam reunidos no mesmo lugar, orando, jejuando, quando de repente, veio do céu, o som de um vento veemente, que encheu a casa. E eles começaram a falar línguas repartidas como que de fogo. Mas a oração antecedeu o avivamento. Aleluia. Meu Deus. O despertar da igreja na época de Lutero foi com oração. Aleluia. Com muita oração. Antes de vir Lutero, veio João Hus. Mataram o homem pelo qual Deus ia avivar o mundo e trazer a toda a sua igreja. Mas depois Deus levanta Lutero e não conseguiram parar Lutero, um homem cheio do Espírito Santo do Senhor. Da mesma forma, mais tarde, na rua Azusa, Deus levanta, aleluia, um servo dele cheio de poder e aleluia de unção para fazer a diferença no meio de uma sociedade que estava materializando o reino. E através deste homem, Deus opera um grande avivamento sobre a face da terra. Se o evangelho pentecostal chegou aqui no Brasil em 1910, é porque antes da rua Azusa, Deus levantou outras pessoas para que isso acontecesse. E agora Deus quer levantar a nossa vida, porque a igreja precisa de uma renovação. A igreja precisa de uma transformação, irmãos. Eita, Aleluia! Calabara sobre calabaria.
O Senhor quer nos trazer de volta para o altar. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, o Espírito de Deus veio sobre Azarias. E ele saiu ao encontro de Asa e disse: Asa, escute. Aleluia, você e todo Judá. O Senhor estará convosco enquanto vocês estiverem com Ele. Maravilha. Se o deixar, Ele também vai deixar vocês. Aleluia. Aleluia. Tomemos cuidado, irmãos, para que não aconteça conosco Meu Deus. o que o apóstolo Paulo tanto exortou a igreja de Tessalônica: não extingais o Espírito. Cuidado, Maravilha. para não deixar a chama do Espírito se apagar no teu coração. Às vezes as lutas vêm, as provas se inflamam contra a nossa vida, mas é tudo para nos afastar do propósito. O adversário não quer tirar ninguém da igreja de Jesus, porque os crentes têm a mania de ficar nesse negócio: o adversário vai tirar a pessoa da igreja. Não, quem sai é a pessoa. Ele dá o prato, mas não põe o prato na boca de ninguém. Ele não pegou o fruto e deu na mão de Eva. Eva comeu porque quis. E para o adversário é muito mais interessante que a pessoa fique longe de Deus dentro da igreja, porque ela vai se enganar a si própria. E também é muito mais interessante que aqueles que falam assim: ainda não estou preparado. Vai morrer sem estar preparado e sem salvação. Para o diabo isso é muito interessante. Eu não estou preparado para ir para a igreja, eu não estou preparado para servir a Deus. Está preparado para pecar. Está preparado para fumar, está preparado para tomar droga, está preparado para beber, está preparado para malícia, está preparado na luxúria, está preparado na lascívia, está preparado na prostituição. Como vai ser salvo? Nunca. Maravilha. É a palavra de Deus quem diz isso. Aleluia. E tem muita gente morrendo sem salvação pela teimosia, porque não quer. Porque o Espírito e a noiva dizem: vem. O convite da parte do Senhor não cessa. O Espírito do Senhor é o maior evangelizador que existe. E Jesus ele fala bem assim dentro da sinagoga, quando ele lê Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para pregar as boas novas, para anunciar a libertação aos cativos. Aleluia! Maravilha. Aleluia! É o maior evangelizador, é o Espírito Santo do Senhor. Em Apocalipse 22, 17, e o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem tem sede, venha, e tome de graça da água da vida. O Espírito continua falando à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Ezequiel, ele é tomado por Deus. Ezequiel foi o profeta que mais teve visão do mundo espiritual. Não foi profeta que Deus ele pegou o ministério inteiro para dar visão, para mostrar coisas espiritual. Não houve como Ezequiel. Deus ele mostrou muitas coisas a Daniel. Deus ele falou muito com Jeremias. Mas do jeito que Deus mostrou para Ezequiel as visões, anjos, que Deus mostrou para Ezequiel o varão de Chipilim, filho do ouro, com a vara de medir. Deus ele mostrou para Ezequiel, irmãos, basicamente o funcionamento celeste da ordem. No capítulo 10 de Ezequiel ele tem uma visão que ele fala assim que havia duas rodas e o Espírito estava na roda também, mas a roda só ia para onde o Espírito ia. O Espírito parava, a roda parava também. Se ele subia, ela subia.
Se ele descia, ela descia. Isso é sintonia. Isso se chama ordem. Deus não vai trabalhar aonde não tem ordem, aonde não tem propósito. Aleluia! Porque o Senhor nos tirou do mundo da bagunça. Porque o mundo é bagunceiro. E o Senhor nos libertou da bagunça para andarmos na ordem. Aleluia! E Deus ele leva Ezequiel no vale que estava cheio de osso. Basicamente, irmãos, um vale cheio de osso, nós podemos falar que é um ossário, aonde se guarda osso. E onde fica isso? No cemitério. Não tem outro lugar para ter osso de gente que não seja o cemitério. Deus leva Ezequiel. Esses dias eu estava vendo um vídeo de exumação. Apareceu lá no YouTube, eu falei, vou ver isso aqui. Um coveiro exumando um corpo. Aí já mostrou lá a cova aberta, tudo. Aí ele falou, vou abrir o caixão filmando para vocês verem o que acontece. Quando ele começou a desparafusar assim a tampa, o bicho já desmontou todo, não tem composição. O caixão já abriu assim, as bandas já caíram. Aí tirou a tampa. E o corpo estava só o esqueleto, do mesmo jeito que foi enterrado, as mãos na posição, tudo está certinho, só que os ossos caíram. E ele estava explicando que tem uma ordem para tirar os ossos. Começa pelos ossos pequenos, para não perder. Os das mãos, que são muitos, dos pés, que são muitos, e depois vai subindo, tirando os ossos grandes, a costela, as vértebras, vai pegando os grandes depois. E é muito osso. Mas depois que ele tira todo aquele osso, que desfaz o desenho que estava montado no corpo, como montar mais? A menos que hoje em dia, pela tecnologia, ciência, tudo, até mudaria o corpo. Mas antigamente, quanto tempo não duraria para montar um esqueleto humano? E para colocar cada osso no seu osso? E muito mais complicado se juntar esses ossos com a ossa de quem? Não dá para saber. E até concluir o exame de DNA de osso a osso, isso vai anos. Para se iniciar então um projeto onde vão tentar criar um meio para tentar descobrir o mesmo DNA aquele osso, mas teria que fazer uma separação de um a um. Mas Deus ele olha para Ezequiel e ele fala para Ezequiel, filho do homem, esses ossos aí poderão reviver? É uma pergunta muito difícil. É uma pergunta que não tem resposta. A começar, que da parte do Senhor, olha bem que Ezequiel falou que andou ao redor deles. Ezequiel não andou pelo meio. Ele andou ao redor. Os irmãos acompanharam bem direitinho a leitura. Versículo 2, Ezequiel falou bem assim, e me fez andar ao redor. Ezequiel não passou pelo meio. Mas por que Deus ele fez Ezequiel andar ao redor e não fez passar pelo meio? Porque Deus ele não transgride a palavra dele. Jamais. Deus ele é o primeiro, irmão, a tentar para a palavra vai ser do jeito que eu falei. Ele não muda a palavra dele de jeito nenhum. Meu Deus. E ele havia falado para Moisés, é proibido o sacerdote tocar no corpo morto. O sacerdote não podia chegar perto de um corpo morto. Não podia. O sacerdote não podia pensar em entrar no cemitério. Se tornava impuro e se tornava incapaz de estar no altar.
Porque não era lugar do sacerdote estar. É, meu Deus. Aleluia. Mas Ezequiel, ele era sacerdote, irmãos. Ele era da linha sacerdotal. E Deus, ele chama Ezequiel para ser um profeta. No capítulo 2, Deus está falando com Ezequiel da vocação dele. E observa, irmãos, que Jeremias também era sacerdote. E Deus, ele muda o ministério de Jeremias e faz dele um profeta. Aleluia. E a dificuldade de Jeremias foi a mesma de Ezequiel, de assimilar o chamado de Deus. E Jeremias, ele fala para o Senhor: eu sou uma criança, eu não sei falar. Jeremias está falando para Deus: eu estou acostumado a pegar um sacrifício do povo e trazer para o Senhor. Eu estou acostumado a trazer as queixas do povo para o altar do Senhor. E agora o Senhor me faz pegar as tuas queixas e levar para o povo. Porque Jeremias, ele estava denunciando os delitos do povo. Para Jeremias, aquilo ali, irmãos, era custoso. Como que um sacerdote, que era para estar dentro do templo, vai profetizar contra o templo? Parece, irmãos, irônico isso. Parece irônico. Meu Deus. Mas havia dentro do templo o que não era para ter. O que não era para ter, irmãos. Por isso que Deus levanta Jeremias. Porque Jeremias sabia muito bem como que era para ser o andamento do templo. Da mesma forma, Ezequiel, capítulo 2, Deus fala para Ezequiel, bem assim, no versículo 8, fala: olha, abre a tua boca, Meu Deus. e come o que eu te dou. Meu Deus. E Deus, ele faz Ezequiel comer um bolo. E Ezequiel come o bolo. E o Senhor fala para Ezequiel: a minha palavra agora está no fogo. E ele muda também o ministério de Ezequiel. E no capítulo 37, Ezequiel está andando ao redor dos ossos. Imagine, irmãos, muitos ossos. E Ezequiel, ele olha o aspecto e ele fala: sequíssimos. Osso sequíssimo, irmão, é o último estágio da decomposição. Meu Deus. Quando está sequíssimo é porque está virando poeira, está no final. Dá para acabar. Dá para amassar, triturada, dá tudo. Porque o osso, quando o corpo é exumado, o osso ainda está úmido. Mas osso sequíssimo é porque já está no estágio final. Acabou a decomposição ali. Não há mais nada, não tem mais nada que alguém possa falar que um dia aquilo foi corpo. Meu Deus. E era sequíssimo. Aí Deus, ele fala para Ezequiel: se você pode viver, o Senhor não sabe. Profetiza sobre esses ossos aí. E Ezequiel, ele olha aquela situação e ele vai falar: irmão, parece loucura. Imagina uma coisa: osso seco, ouvir a palavra do Senhor, como assim? Ezequiel, ele se dirige ao osso seco. Ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Eu vou colocar nele, vou colocar pele sobre vocês, eu vou colocar músculo em vocês. De repente houve um rebuliço. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei, irmãos, qual é o grau de coragem que os irmãos têm. Não sei. Também é difícil medir o grau de coragem de qualquer um. Você chegar num lugar, você vê osso barbido para um lado, osso para o outro, e se ligando, tem uma cabeça lá, o osso voa de cá para lá, e o osso passa de cá, passa para a cabeça de cá, e vai cruzando o osso dentro daquilo ali, irmãos. É osso pequeno com osso grande, e vai se juntando, e os ossos vão se achegando, DNA por DNA. Não tem osso de A em B, nem de B em A, é cada osso a seu osso, diz a Bíblia. Maravilha. Tudo na ordem. Tudo na ordem.
numeroso, porém sem vida. Era corpo morto. Reverteu a decomposição, mas não trouxe a vida. Aleluia! Meu Deus. Aleluia! O exército de Deus é vivo, irmão. Aleluia! Sem a presença de Deus, nós somos exército morto. Meu Deus. É por isso que Jesus ele falou para a igreja de Sardes: eu sei as suas obras. Tem nome de que vive, mas está morto. É um grande exército. É numeroso, mas não tem vida. Aleluia. Para que Jesus nos chamou, irmãos? Qual o propósito da chamada de Deus na nossa vida? Glória. Aleluia. Chamo os irmãos agora para uma reflexão. Qual o propósito de Deus na sua vida? Aleluia. Já parou para pensar sobre isso? Porque tem muita gente que pensa que o propósito de Deus era estar no culto, só no culto, só no culto. E ela não entende a chamada de Deus, ela não se empenha naquilo que Deus a chamou. Não vai viver o projeto de Deus jamais. Nicodemos, ele era muito inteligente. E ele fala: nós sabemos que o Senhor é vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Aí Jesus falou bem assim: na verdade te digo que se não nascer de novo, não pode ver o reino. Maravilha. É necessário um novo nascimento. O que é nascido de água é água. O que é nascido de espírito é espírito. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. O mesmo vento que passa na casa do pobre, ele vai passar na casa do rico. O vento, ele dá um giro na terra, irmãos. E todo mundo se satisfaz com o vento, ninguém reclama do vento. E ninguém fica, o vento não passa para aqui, ele vai passar no rumo de outra. O vento sopra onde ele quer. E ouve a sua voz. Escutar a voz de vento, irmão, é muito bom não. Esses ventos, tempo atrás que bateu aí, a gente foi orar, Jesus segura essa cheia aí. O bicho passava pela janela da porta e fazia Jesus. Quando o vento começa a falar, irmão, derruba a árvore, destrói a casa. Mas nós não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E o novo nascimento de Espírito, irmãos, é porque Jesus ele fala e dá provas. Jesus fala e dá prova. O novo nascido de Espírito, eu vou dar exemplo de um homem que nasceu na presença de Deus no Espírito, e não vai ser Paulo. Quero falar de Filipe. Filipe, ele saiu para pregar em Samaria. E a palavra de Deus foi muito bem aceita. Grandes sinais de prodígios estavam acontecendo naquela cidade. Meu Deus. Aleluia. Ninguém, irmão, resistiu à palavra do Senhor. E ele mandou chamar os apóstolos de Jerusalém. Desceu Pedro para lá, desceu João para lá. Chegaram lá, constataram que os samaritanos ouviram a palavra. E Jesus dá uma prova para João. Aquilo para João foi uma lição. Porque João, um tempo atrás, ele havia falado para Jesus assim: ele, Tiago, vamos pedir para descer fogo do céu e queimar tudo, Jesus. Samaritanos. Jesus nem falou nada para eles. Conversa de doido, não tem nem resposta. Jesus não falou nada. Mas depois, quando o evangelho chegou lá,
por salvação, eles não estavam pedindo fogo para destruir. Eles foram pedir o fogo do Espírito sobre aquele povo. E os samaritanos receberam a presença de Deus naquele lugar. E o Espírito do Senhor, ele arrebata Filipe dali. O que é nascido de carne é, e de espírito é. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. O Espírito do Senhor arrebata Filipe, coloca ele lá no deserto. Aí vem o homem no deserto, lendo Isaías 53. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem deu crédito a isso? Quem deu crédito à nossa pregação? Meu Deus. Só que ele não entendia. Aí o Espírito do Senhor falou para Filipe: se aproxime do carro. E Filipe corre para perto do carro. Maravilha. E fala para eles: entende tu o que lês? Qual foi a resposta dele, irmãos? Como poderei entender se não há quem me ensine? E ele olha para Filipe e fala: sobe no carro. Filipe subiu. E ele falou para Filipe: diga-me, o profeta está falando dele mesmo ou de outro? Aleluia. Irmãos, Lucas explicitamente escreve que o eunuco tinha ido a Jerusalém para adorar. Ou não foi? A narrativa de Lucas é essa. O etíope foi a Jerusalém para adorar. É possível adorar sem conhecimento, sem entendimento? Ele foi adorar. Só que ele entendia. Ele sabia a quem. Ele só foi adorar. Aleluia. O apóstolo Paulo. Agora eu quero que os irmãos leiam. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Olha o que o apóstolo Paulo falou acerca da oração e do louvor. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Que farei, pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Se não fizermos com entendimento e racionalidade, Deus não recebe. Mas como Deus viu que o coração daquele homem era do bem, que ele precisava de ensinamento, ele foi adorar e voltou lendo a palavra, irmãos. Ele não voltou perturbando no caminho, não. Ele estava interessado nas coisas de Deus. Ainda que ele não entendia o que ele lia, ele estava lendo. Aleluia. Até que Deus prepara alguém para falar para ele acerca do que de fato aquilo estava dizendo. Maravilha. E Filipe não apresenta o batismo para ele, irmãos. Ele olha para Filipe e ele fala assim para Filipe: aqui tem água. O que impede que eu seja batizado? Filipe olha para ele e fala para ele: se tu crês de todo o coração. Ele pegou e falou para Filipe: eu creio. Aleluia. E Filipe o batiza nas águas naquele momento. E a palavra do Senhor nos diz que o Espírito do Senhor arrebata Filipe e tira ele dali também para outra obra, irmãos. Porque a obra de Deus não para. A obra de Deus, aleluia, ela não vai parar no momento, numa situação. Sempre terá alguém para ouvir a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, também eu quero ler com os irmãos para complementar. Aleluia.
O livro de 2 Crônicas, o capítulo de número 20. A ação do Espírito Santo do Antigo Testamento. Aleluia. O versículo 14 a seguir. Aleluia. Glória a Deus. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Versículo 16. Amanhã descerei contra eles, eles se escolhem pelas madeiras de Ziz, e acharei do frio vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja, não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou como os de terra, e Judá e os moradores de Jerusalém se alçaram perante o Senhor e adoraram o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Eles se levantaram e saíram do deserto de Tecoa, e saíram de Josafá, pôs-se em pé, e disse: ouve, ó Judá, ó morador de Jerusalém, vede do Senhor vosso Deus, estareis seguros, vede nos seus profetas que prosperarem. Glória a Deus. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. A palavra de Deus é segurança. A palavra de Deus, aleluia. Aleluia, ela nos guarda. Quando Deus dá uma direção, por mais que perigoso seja o caminho aos nossos olhos, a direção de Deus é segura. Já disse o salmista: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Aleluia. A direção de Deus é segura. Tem hora, irmãos, que Deus nos dá uma direção que aos olhos carnais parece que vai dar tudo errado. Quem sabe até os grandes estudiosos vão falar: isso é loucura. Aleluia. Mas a direção de Deus ela é assim, irmãos. Quem sabe para os grandes guerreiros da época foi uma loucura Gideão sair com 300 homens. Quem sabe, irmãos, para os estrategistas da época era uma loucura Eudes se levantar contra o rei Canaã. Quem sabe seria uma loucura uma mulher, Débora, está no meio de uma guerra. Mas Deus, ele dá a direção segura. Deus, ele dá a direção precisa. Aleluia. Até Davi, que foi o maior guerreiro em guerra da história de Israel. Quando Davi ia lutar, ele perguntava para Deus como. Uma certa vez os filisteus se levantou contra Israel. E Davi falou para o sacerdote: vá buscar o éfode. Consulte ao Senhor. O sacerdote trouxe o éfode. Foram consultar o Senhor, e Davi perguntou para o Senhor: subirei contra os filisteus? O Senhor falou: sobe. E ele: como? Aí Deus falou para Davi: não vá pela frente, vá por trás, no meio das amoreiras, porque eu vou dar uma trovejada tão forte que eles vão se assustar e as mãos vão se afrouxar.
nessa hora você sai com o seu exército e ferir a todos. E assim aconteceu. A estratégia de Deus tem que permanecer e prevalecer sobre a nossa vida. A direção de Deus tem que permanecer e prevalecer sobre a nossa casa, irmãos. Aquilo que Deus nos direcionou, nós devemos fazer. Aleluia! E tomando sempre cuidado. E sempre vai ter alguém para fazer você sair da direção. Deus. Sempre haverá ofertas. O adversário ele é sujo. Como eu falei para os irmãos aqui uma vez, o diabo não gosta de combate. Quem gosta de combate é o homem. Esse negócio de estar combatendo, corpo a corpo, o diabo ele é estrategista. É o que muita gente não entendeu ainda. É por isso que tem muitas vidas derrotadas. Ele é estrategista. Ele conseguiu colocar na cabeça de Eva que Deus estava com medo do homem. Irmão, que conversa doida. Olha o que o diabo fala em Gênesis 3. Porque Deus, ele sabe. Ou seja, o maior medo de Deus. Que vocês saibam a verdade e sejam igual a ele. E Eva viu que ele era bom. Porque o diabo falou assim: vocês vão ser igual a Deus. Conversa falida, irmão. Deu errado com ele. Ele queria ser igual a Deus. Deu errado, ele caiu. Meu Deus. E ele pegou o plano falido dele e deu na mão do homem. Vocês vão ser igual a Deus. E deu errado também. Porque ninguém, não houve e nunca haverá um igual ao Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia! O Espírito Santo, irmão, nunca deixou de falar aos seus servos. Aleluia! Davi foi direcionado a todo tempo. 1 Samuel 16, depois que Davi é ungido, a Bíblia diz bem assim: e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Davi foi cheio de Deus. Só que nós temos uma controvérsia, irmãos, que no capítulo 10 e no versículo 6, o mesmo Samuel está falando para Saul: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e te mudarás em outro homem. O começo do reinado de Saul, irmão, foi uma beleza, uma maravilha. Saul, ele foi para a guerra com seu exército tendo uma enxada na mão. A primeira guerra de Saul, só Saul e Jonathan tinham espada, mas ninguém. O que o exército tinha era enxada, era garfo, coisa agrícola, diz a Bíblia. E Deus entregou o inimigo na mão de Saul para mostrar para Saul que Deus era com ele. Mas Saul se desvirtuou. Ele começou a pensar que Deus ele ia aceitar de qualquer maneira. De tanto Deus alertar, Deus ele não toma decisões igual o homem. Nós tomamos decisões no calor do momento. Às vezes, dependendo do momento, a gente toma decisão e às vezes a gente se precipita feio. No calor do momento, tomamos certas atitudes que depois custa caro. Tudo no calor do momento. Mas Deus não é assim. O soberano ele só observa. E ele mandou Samuel repreendeu Saul. Mas Saul foi e fez errado de novo. Samuel foi, falou com Saul de novo. E Saul tornou a errar. Até que Deus fala com Samuel de forma dura, como Saul, ele põe o sacrifício no altar. Antes de Samuel chegar, Saul já não queria ser mais só rei, ele queria também ser sacerdote. Quando Samuel lhe repreende,
Ele vai pegar nas vestes de Samuel e rasga. E Samuel falou: então Deus arrumou teu reino. Mas Samuel foi com dó. Samuel tinha dó de Saul. É tanto que Deus ele fala para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul? Eu já não estou mais sobre Saul. A minha presença não está mais sobre Saul. Meu Deus. Até quando? Até quando, irmão? A gente vai querer que as coisas sejam do jeito que queremos que fossem. E se não tomarmos cuidado, irmão, tem muitas pessoas aí fora como Saul. Outrora até foi homem de Deus. Outrora até foi mulher de Deus. Hoje não tem mais nada. Eu estou seguro do que eu estou falando com os irmãos isso. Porque nós conhecemos pessoas assim. Maravilha. A rodo e a pá, no rodízio de carne. Pessoas que andaram na obra com a gente. Pessoas, irmãos, que estavam na batalha conosco. E que hoje já não tem mais a presença contínua. Viraram Saul. E a gente, se não tomar cuidado, fica igual Samuel. Remoendo. Deus já não quer mais, a gente fica ali. Batendo na tecla. Batendo na tecla. Batendo na tecla. Jeremias foi tanto batendo na tecla em oração. Tem uma hora que Deus falou para Jeremias: Jeremias, parou? Não ora mais para esse povo, não. Chega, Jeremias. Jeremias, irmão, teve que ouvir o não do Senhor. Tem hora que Deus ele faz assim conosco, irmãos. Aleluia. Que o Senhor nos guarde. Que o nosso coração não se enrijeça. Que o nosso coração não seja mau para se apartar do Senhor. Mas que a nossa alma venha a desejar ardentemente os átrios do Senhor. Que a nossa alma venha a desejar ardentemente estar na presença do soberano. Aleluia, glória a Deus. A igreja precisa conhecer mais sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele é sensível. O Espírito Santo, ele intercede pela igreja com gemidos. Alguém já ouviu um choro de gemido? É terrível. O choro de gemido é terrível. Você chora por uma causa que não é sua. Às vezes você escuta alguém chorando por gemido, você sente vontade de chorar por causa do choro da pessoa. Meu Deus. Meu Pai. Aleluia. E o Espírito Santo intercede assim pela nossa vida. Fique imaginando, irmãos, se os crentes imaginassem o que é isso. Quando você dobra o seu joelho para orar, você começa a falar, o Espírito de Deus pega a tua palavra e ele leva. Ele intercede. Nós começamos a orar, mas o que ecoa na eternidade não é a nossa voz. É a voz do Espírito de Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Ei. Aleluia. Mas ele só intercede quando há oração. Vai interceder por quê se não tem oração? Tem que ter oração, irmãos. No livro de João, Grande é o Senhor. Evangelho de João, capítulo 17, Jesus está orando. E que oração é aquela? Pai, eu te louvo, porque o Senhor me deu. E nenhum do que o Senhor me deu se perdeu. Senão, o filho do diabo. Ele fala, não peço para o Senhor que tire eles do mundo. Não. Mas que os livre do mundo. Jesus está falando, pedindo para Deus livrar a igreja do sistema. Sistema da iniquidade, da impureza, da corrupção. Um sistema imundo, onde tudo pode, tudo é certo, não tem nada a ver.
Jesus está orando para que o soberano Altíssimo nos guarde, irmão, desse mal. No livro de Isaías, capítulo 5, Isaías está dizendo: ai daqueles que da luz chama treva, da treva chama luz, do doce fala que é amargo, e o amargo fala que é doce. Ai daqueles que pervertem a lei, ai daqueles, aleluia, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e nos conceda que nós venhamos, irmãos, permanecer sempre firmes e constantes na obra do Senhor. Que o Senhor nos conceda que nós venhamos ficar firmes até a vinda do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, quinta-feira nós estaremos